Mas essa reunião, nossa escola bíblica dominical. Dominical não, né? Dominical é no domingo. Terça-feira. Né? Então, nessa terça-feira, mais uma terça de estudo da palavra de Deus, para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais a respeito da coisa de que como foram as coisas no mundo pré-diluviano. Porque uma coisa é o que a historiografia e o que o mundo nos conta, para aqueles que até estudam. E outra coisa é aquilo que a Bíblia de Deus e a palavra de Deus diz como foi. Amém? Então vamos começar com uma palavra de oração. Pedir para o senhor Edivaldo que ore para a gente, iniciando essa reunião de estudo da palavra. Amém. Então, eu tinha feito a leitura. Eu tinha feito a leitura do livro de Gênesis, capítulo 5, né? Hoje nós vamos ler e ver um pouquinho mais sobre. A gente viu sobre a genealogia, né? Os descendentes e as respectivas famílias, até chegar em Abraão. Então a gente viu a genealogia e os descendentes de Adão. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito das genealogias? Quem são as pessoas, as idades? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui sobre o mundo pré-diluviano? Alguém tem, assim, alguma dúvida? Tudo que aconteceu antes do dilúvio, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida nenhuma. Todo mundo já está ciente e sabe exatamente como foi. Né? Isso é bom, né? Uma igreja que já está ciente de tudo, que não carece nem de fazer pergunta. Isso é bom. Hoje, nós vamos adentrar no capítulo 6. O capítulo 5 foi só genealogias. Eu mostrei as genealogias até em Abraão. Tá? E hoje nós vamos adentrar. Para você que vai estar em casa e vai assistir depois, se acompanha aí na tela. Vai estar aparecendo aí que eu vou pôr do lado. A transmissão não vai ser ao vivo, por isso vocês vão assistir a gravação depois. Que eu vou editar o vídeo, né? E vou postar depois. Então vai aparecer para vocês a Bíblia aí do lado. E quem está assistindo a aula aqui ao vivo, tá assistindo ali na projeção, na parede ali, que eu achei melhor fazer assim, para mim não ficar na frente o tempo todo. Então, hoje nós vamos tratar da corrupção do gênero humano. E a corrupção do gênero humano é normal no ser humano ele se tornar cada vez mais corrupto a partir do momento do seu nascimento. Tá? Então nós vamos aprender aqui que Deus vai deixar bem claro que o ser humano ele é corrupto desde o momento em que ele nasce. Acho que é lá no capítulo. Vamos ver se eu acho aqui. Acho que é no 9, né? Aí vamos ver aí, ó. Gênesis, capítulo 8, verso 21. Né? Para quem está aqui, vai ver ali. Quem pode ler para mim ali, fazendo favor? Então, o que diz aí? Ó? O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo:
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a sua infância. Isso aqui é na Bíblia NVT, vamos ver na NAA, que é a nova versão que o pastor está usando na igreja. É o 8:21, né? Gênesis 8:21. Né? Noé levantou um altar ao Senhor. Vou pegar o 20 aqui, para entender o contexto. Depois de eles terem saído da arca, então Noé levantou o altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceram o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também não mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Então, Deus já mostrando desde o início que o homem tem um coração mau e corrupto, tendencioso para o mal. Tá? Então, o capítulo 6 de Gênesis, versículo 1, começa assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Tiveram filhas, os seres humanos. Tá? Então, os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas, os seres humanos. Essa tradução não vai me ajudar. Eu vou trocar a tradução aqui, tá? Porque eu preciso de uma outra colocação. Aí, essa aqui é a melhorzinha. Deixa eu aumentar a letra aqui. Aí. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra e tiveram filhas. Aqui é NAA, né? Não, ainda não gostei dessa versão. Ela não me está me ajudando. N6. E aconteceu como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui também. Aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Então, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E começaram a nascer filhas. Tá? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos ler na nova versão transformadora. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhos. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram mais belas e tomaram para si as que agradaram e casaram com ela. Tem uma bronca computador que pede uma coisa e ele vem outra. Mas deu certo. Verso 3. Então o Senhor Deus diz: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos na antiguidade. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse:
eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. E os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si as que os agradaram e se casaram com ela. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no livro de Gênesis, né, nesse primeiro texto aqui, nesses 2 primeiros versículos, os seres humanos, ou os filhos dos homens, começaram a se multiplicar sobre a terra. Quem são esses homens? Quem são esses homens? Olha no verso 2. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram mais belas e tomaram para si a que agradaram e se casaram com ela. A gente tem 2 tipos de situação acontecendo aqui. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Quem são os filhos de Deus? No texto aí, quem são os filhos de Deus? Né? Quem é aí os filhos de Deus? Quem vocês acham que é os filhos de Deus? Eu preciso ajeitar um negócio aqui que a bateria está acabando e o carregador não está carregando. Aperta, coloca direito esse cabo aqui, ó. O outro. Aí, encaixa aí e vê a tomada aqui, ó. Essa do meio aí. Encaixou, agora encaixou. Obrigado. Agora pegou. Senão eu ia ficar sem bateria aqui enquanto alguém pegar água lá para mim, sem gelo, por gentileza. Então, quem são... É sério, Felipe. Eu não gosto de brincadeira nas coisas sérias, tá? Quem são os filhos de Deus que perceberam que as filhas dos homens eram belas? Então, a gente tem aqui uma primeira questão. Irmã Lusa, quem a irmã Lusa acha que são os seres humanos que começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas? Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si as que os agradaram e se casaram com ela. Quem são os filhos de Deus? De Abraão? Abraão já tinha nascido já? Adão. Então a irmã Lusa acha que os filhos de Deus eram os descendentes de Adão através da linhagem de Sete, né? Que é a linhagem piedosa que veio ser o tataravô de Noé. Obrigado, meu filho. Para a gente compreender, é por isso que é importante a gente ler a Bíblia e ler, reler, e ler, reler, reler, e ler, reler, ler, reler, reler, reler. Todo ano tem carnaval, não tem? Eles desistem do carnaval? Não. Então, todo ano você tem que ler a Bíblia toda para compensar o carnaval do mundo. Tá? Boa dica. Como o mundo todo ano comemora o carnaval, então você todo ano lê a Bíblia toda, tá? Porque daí você vai entender a leitura. O próprio texto, ele nos dá a ideia que vai nos dar base e indicar quem são os filhos de Deus dentro da estrutura do texto. Então você tem que ler, reler e reler para você compreender a mente do autor, o que ele estava trabalhando, o que ele estava dizendo. Então você tem que ler a Bíblia toda, então você tem que ler Moisés, os 5 livros, que é o Pentateuco judaico, você tem que ler
e reler para você entender a mente de Moisés, a cultura judaica, o motivo e o propósito, porque Deus está colocando isso através de Moisés, quando ele diz: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhos. Os seres humanos aqui são todos, tanto faz os descendentes da linhagem através de Adão, como os descendentes através da linhagem de quem? Quem é que apartou da família? Quem saiu fora da família? Não. Quem é o filho de Adão que se apartou da família e foi para a terra de Nod? Caim. Caim. Caim é um dos filhos que foi embora da presença do Senhor Deus, que é ali perto do Jardim do Éden, e ele foi para uma terra chamada Terra de Nod. A palavra Nod significa terra de peregrinação, ou terra do vagabundo. Tá? Então, terra de Nod é isso. Ele foi para a terra de Nod, que a gente já viu. Assista a aula anterior que vocês vão tá acompanhando aí, entendendo, né, o que Caim fez e a explicação do motivo da queda, o porquê Caim matou seu irmão, que não é o motivo da gente estar tratando aqui agora. Então, os seres humanos se multiplicaram e tiveram filho. Agora, no verso 2, olha o verso 2, irmã Luza, ele vai diferenciar dois tipos de classe de pessoas, né? Que é aqui os filhos de Deus. Eu vou pôr de vermelho aqui. Opa, não entrou. O filho de Deus. Perceberam que as filhas de quem? As filhas dos homens. Então, nós temos duas classes de gente aqui, tá? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Né? Eles perceberam que eram belas, tomaram para si a que mais lhes agradaram e casaram-se com ela. Então você tem duas linhagens de gente aí que resolveram se unir. Os filhos de Deus foram tomar as filhas dos homens. Tá? Então provavelmente as filhas dos homens eu vou colocar a minha colocação e o meu entendimento. E depois eu vou explicar o porquê que eu vou colocar a minha colocação e o meu entendimento fora do padrão teológico que é ensinado nas escolas teológicas. Tá? Então eu vou colocar primeiro a minha ideia e depois eu vou trazer o que a teologia, dentro das universidades, coloca como sendo talvez a razão. Ninguém bate o martelo e fecha. Nenhum teólogo, ninguém bate o martelo e diz que é uma coisa ou outra coisa. Mas eu, como leio a Bíblia direto, sem parar, e levando em consideração Moisés e o que ele quis dizer, e com o contexto geral de toda a Bíblia, eu vou fazer a minha colocação. Tá? A minha colocação é que os filhos de Deus são todos os descendentes a partir da linhagem de Sete, que é a linhagem piedosa que começou a invocar o nome do Senhor. Que no Gênesis 4, no Gênesis 5, na genealogia, quando aparece Sete é o que começa a invocar. A partir de Sete, Enos, o seu filho, começa a invocar o nome do Senhor. Então há uma separação entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos dos homens. E os filhos dos homens pode ser tanto a geração caída de Caim, que está no meio dos filhos dos homens, como pode ser também os outros filhos de Adão, porque Adão teve outros filhos e filhas. Mas o nome de Deus começou a ser invocado a partir da geração de Sete, que é Enos. Começou a se invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é invocação, é fé. A partir dali houve salvação naquele ser humano. Porque, por enquanto, os únicos que parecem ser salvos é Adão e Eva. Porque Abel morreu.
E todos que vão nascer depois de Adão vão nascer segundo a imagem de Adão. Mas em Enos começa a invocar o nome do Senhor. E não é isso que diz o texto? Paulo não fala lá em Romanos 3, Romanos 10, 10, 9? Porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a partir de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. Então, daí pode ter gerado, é daí que vai gerar a genealogia, a semente de sangue do descendente da mulher vai passar pela genealogia de Sete, de Enos, até chegar a Noé, Noé Abraão, Abraão até os 12 patriarcas e depois até Jesus Cristo. Então, os filhos de Deus aqui para mim é a geração a partir de Sete, a partir de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor. Só que Enos teve filhos e filhas. Também. E todo aquele povo que invocava o nome do Senhor é um povo que se salvou, que foi salvo. É os filhos de Deus. Então, aqueles que estavam ali, provavelmente, talvez, eram os filhos de Deus. E esses filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram as mais belas entre todas e tomaram para si as que mais lhes agradaram. Que é o quê? Casamento fora da comunidade, casamento fora da família patriarcal. Eles deixaram de se casar dentro da família dos filhos de Deus e foram tomar de outras regiões, de outros lugares, famílias que já estavam distantes da genética lá do início, dos filhos de Adão e Eva, porque esse pessoal se multiplicou, a palavra de Deus diz que eles se multiplicaram e foram se espalhando sobre a terra. Então os filhos de Deus tomaram mulheres de outras culturas, de outros povos, para si como esposas, que não fazia parte da linhagem própria deles, ali do seu próprio clã. É como se a gente morando no Brasil e meus filhos saíssem aqui do Brasil, saísse de Calumbi e fosse tomar mulheres lá na Rússia, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Tá? Então foi isso que eles fizeram. E nessa multiplicação vai nascer pessoas interessantes aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? E depois dessa minha explicação e dessa minha colocação, agora eu vou fazer a colocação que a teologia fala aí, ensina aí fora. Tá? O que é ensinado dentro das escolas teológicas. Tá bom? Que é um pouco diferente do que eu tenho dito. Tem duas linhas de pensamento para dizer quem são os filhos de Deus. Tá? Tem duas linhas de pensamento, tem duas linhas de interpretação. Qual é uma das linhas de interpretação? Que os filhos de Deus, aqui, são anjos caídos. São anjos caídos. Porque quando Satanás pecou no céu contra Deus, ele foi posto por terra. Esse entendimento vem do entendimento de que a interpretação do capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel, onde vai falar sobre Isaías, fala sobre a queda de, acho que é Babilônia. E Ezequiel vai falar da queda de Tiro. Tiro. E lá fala sobre a queda desses dois reis. E é tomado como sendo a queda de Satanás. Como Satanás caiu. Só que nós temos um problema.
A queda de Satanás, ela não é apresentada no Velho Testamento em canto nenhum. É feita uma alusão, é feita uma interpretação de que Isaías 14, Ezequiel 28 está falando da queda de Satanás, mas a queda em qual tempo? Em que tempo ele é jogado por terra? A única vez que é mencionado que Satanás é jogado por terra e com seus anjos é durante o período da tribulação, já logo no final, onde o próprio dragão, que é chamado a antiga serpente, vai ser lançado por terra. Tá? Vai ser lançado por terra. Então, é um outro pensamento diferente também, é outro entendimento diferente também, que eu acredito que Isaías está falando da queda de Satanás, Ezequiel está falando também, mas eles não estão, mas não está dentro do tempo cronológico. Eles estão falando da queda de Satanás, mas visualizando da queda do que vai acontecer quando Deus julgar toda a terra e o próprio Satanás vai ser lançado por terra. Aí ele vai sair do quê? Da esfera celestial onde ele está, a potestade do ar, que ele está lá em cima, né? O texto de Jó diz, né? Quando Satanás se apresenta ao Senhor, e aí o Senhor pergunta a Satanás, da onde vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra, de passear sobre a terra. Então Satanás está em cima, ele não está jogado por terra. Mas Ezequiel e Isaías já está mostrando a queda do mal, a queda de luz, a sua derrota, a sua destruição. Tá? De como ele será derrotado pelo Machia, o prometido de Israel. Tá? Porque essa era a promessa. Tá bom? O descendente da mulher. Então, o estabelecimento do reino, o reino do Messias, o reino do filho de Davi, do descendente de Davi, onde ele vai destruir toda essa maldade e a perversidade. Então, Isaías e Ezequiel estaria deslumbrando o tempo onde vai haver essa queda. Então, essa é a minha interpretação e entendimento sobre isso. Mas há, dentro da teologia, pessoas e teólogos que entendem que ali já está falando da queda de Lúcifer, quando ele pecou contra Deus lá no céu, e ele foi lançado por terra, porque ele aparece na figura da serpente que tentou Eva. Tá? Então ele aparece na figura da serpente que tenta Eva. Então ele já teria sido lançado por terra. Então, dentro desse pensamento, dentro desse entendimento, que Satanás, logo no Gênesis, foi lançado por terra, então, os anjos, alguns anjos, que saíram e deixaram a sua morada e desceram até a terra, que é chamado os filhos de Deus, porque anjo na Bíblia também é chamado de filhos de Deus. Só que pessoas na Bíblia também é chamado de filhos de Deus. Então, anjos caídos teriam olhado as filhas dos homens na terra e teriam descido e coabitado, feito relação sexual com mulheres, e aí haveria nascido os grandes homens que vai ser descrito embaixo, que são gigantes que nasceram da mulher, homens dessa relação incestuosa, homens poderosos que nasceram a partir dessa relação aí, que, entre aspas, né, que alguns teólogos dizem que os filhos de Deus ali são anjos que veio do céu e caíram. Mas há muito problema para essa teoria. Tá? E um dos principais problemas é que Jesus deixa claro, quando ele esclarece para os saduceus, quando eles vão, os saduceus, que é um grupo religioso que não acredita, né, em vida pós-morte. Tá? Eles era uma classe de gente ali em Israel, na época de Cristo, que não acreditava que haveria outra vida pós-morte. Então, os fariseus e os sacerdotes mandaram esse grupo ir lá questionar Jesus a respeito sobre isso, para tentar pegar Jesus, fazendo uma pegadinha a Jesus. E aí, quando eles questionam, falam assim, eles contam a história, ó,
Numa família nossa havia 7 irmãos. O primeiro casou e o marido morreu. O sexto irmão casou para dar descendente ao filho. E esse também morreu. E o quinto também casou para dar um descendente ao sexto. Também morreu. O terceiro e o segundo e o último morreu. E o sétimo morreu. Na ressurreição dos mortos, porque ele estava questionando a Jesus sobre a ressurreição dos mortos, com quem ela será esposa, já que os 7 a desposaram? Aí Jesus dá uma boa resposta para eles. Vós errais e não conheceis a Escritura e nem seu poder. Porque lá no céu não existe casar e dar em casamento. Porque todos serão como os anjos de Deus. Como anjos. O que isso significa? Não há sexo. Anjo é assexuado. Anjo não tem órgão genital que produz outro anjo. Não existe. Únicos seres no universo que produz outro ser é seres humanos. Não existe esse negócio. Não existe vida extraterrestre, outros homenzinhos verdes que moram em outros planetas, anjos que moram em outros lugares, que vieram aqui e se reproduziram. Mas muitos acreditam que anjos sexuados, né, que têm sexo, né, heterossexuais, né, anjos heterossexuais, tiveram relacionamento com as filhas dos homens, tá? E aí muitos acreditam nessa hipótese, né, de que os filhos de Deus aqui na realidade são anjos. Mas eu já dei um motivo pelo qual anjo não tem sexo. Então, eu refuto aí essa hipótese. Outra hipótese também, ela é um pouquinho melhor porque ela dá um pouquinho mais de peso, é que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si a que mais lhe agradaram. Talvez, todavia, porém, talvez, os filhos de Deus aqui era filho de reis. Tá? Filhos de reis que se colocavam como divindades. Exatamente. Por essa época do mundo pré-diluviano, muitos reis se colocavam como reis sacerdotes, reis deuses. E a partir do momento que reis e dominadores dominavam o povo e se colocavam como deuses na terra, quem nasciam deles era quem? Era filhos de Deus. Quando você vê no faraó no Egito, na história de Moisés, o faraó ele se coloca como o quê? Como Deus, Deus Ra, Deus Ramsés, tá? Que um dos nomes para o sol é Missés, né? É Ra, porque o sol no Egito, ele é 3 deuses. Do nascer ele é um deus, do pico do meio-dia até o entardecer ele é um deus, e à tarde ele é outro deus. Tá? Então, o faraó se declarava Deus na terra. Tá? Então, na época do mundo pré-diluviano, poderia também esses dominadores e reis se declarando filhos de Deus, os seus filhos nascendo, a linhagem, né, real nascendo, dos dominadores, se declarando filhos de Deus na terra. Tá? Então, essas são 4 colocações. Né? A que eu fico é a primeira, que é a que eu coloquei. A que eu fico. Tá? Porque é muito complicado a gente pôr anjos tendo relações. Porque até então, isso nunca mais aconteceu. Isso nunca mais teve. Tá? Porque uma vez que teve lá, por que não poderia ter depois? Não é verdade? E não houve. Não houve mais. Não teve mais ninguém
né, que nasceu aí de supostos anjos, né? Não teve mais ninguém. Então, eu prefiro ficar com a primeira opção, que é a primeira opção que eu di a vocês, tá bom? Então, ficando com a primeira opção, levando em consideração que esses filhos de Deus era da linhagem de Sem e da linhagem piedosa do Senhor, e no 3 ele vai dizer assim: então o Senhor Deus disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 127 a 120 anos. Então Deus está declarando aqui que o espírito, aqui está em letra maiúscula, né? Vamos ver aqui se na Almeida aqui. Não contendará, né? Aqui está na versão aqui, na RC tá. Não contendará o meu espírito, né? Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Então, Deus estaria aqui, no verso 3 aqui, então disse o Senhor, não contendará o meu espírito. Então, o Espírito Santo de Deus não agirá mais no homem, ou não estará no homem, ou não estará vendo o homem. Aí aqui também tem várias teorias, tem várias hipóteses. Né? Primeiro eu vou dar a minha e depois eu dou as outras. Tá? A minha hipótese é, então disse o Senhor, não contendará meu espírito para sempre com o homem. Nessa versão está não contendará, uma ideia de conflito, né? Não viver mais em conflito. Na NVT, né, versão transformadora, então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por mais tempo, pois é apenas carne mortal. Disse Deus, seus dias serão limitados a 127 a 120 anos. Então, o meu espírito, uma da hipóteses é que o Espírito Santo de Deus agia no meio daquele povo. E como o Espírito Santo agia? A base, para mim dizer que o Espírito Santo estava agindo no meio daquele povo, é a base de conhecimento e sabedoria. O Espírito Santo é quem dá inteligência, sabedoria e compreensão para o homem viver neste mundo. Capacidade, inteligência, para ele produzir todo o meio social para que ele possa viver neste mundo, para ele ter uma vida melhor. Tá? Então o Espírito Santo é que age. Por exemplo, o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo trouxe à existência a igreja por meio de Cristo e deu o quê? Deu sabedoria, chamou pastores, diáconos, ou pastores ou presbíteros, diáconos, dom de língua, dom de profecias, curas e milagres. Então nós temos alguns dons. Então um entendimento razoável aqui, uma das hipóteses, né, teórica aqui, é que o Espírito Santo era o agente inteligente naquela raça daquele tempo, fazendo com que eles fossem altamente inteligentes e capazes de construir o mundo para eles viverem de uma forma melhor, para eles viverem e estruturar a sua própria sociedade. Tá? Mas, pelo que o próprio Senhor fala no texto, eles não estavam usando essa capacidade de inteligência, de capacidade, que o Espírito Santo estava dando inteligência para eles, eles estavam usando para o mal e não para o bem. Porque apesar deles terem a ajuda do Espírito para criar todas as coisas para sobreviver no mundo, o coração mau deles estava fazendo com que a capacidade que o Espírito dava a eles, ele estava usando para o mal e não para o bem. Tá?
Então Deus estaria dizendo aqui que ele não vai mais tolerar, não vai mais estar vivendo em conflito com a carne, porque é isso que ele vai dizer, né? Pois meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne. São pessoas carnais. A palavra de Deus não diz que aquele que vive pela carne, carnal, só produz carne, só produz coisa da carne, não produz coisa do espírito. Quem produz coisas boas é o espírito. A carne para nada mais serve. Não é isso que Jesus disse lá em João 6,63? João 6,63 diz o quê? Né? O espírito é o que vivifica. A carne para nada serve ou presta. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Então, eu deduzo uma hipótese, teoria, é que o Espírito Santo é que estava produzindo todo tipo de inteligência naquele povo, naquele tempo. Porque a gente vai verificar, e a gente já verificou, que os descendentes dos homens, e aqueles homens, e principalmente os descendentes de Caim, eles produziram ferro, bronze, flauta, e eu expliquei, é só olhar o vídeo anterior que vocês vão ver, que eles produziram todo tipo de coisa, de benfeitoria aqui na terra. E toda essa capacidade de sabedoria é vinda do Espírito Santo que estava dando essa capacidade intelectual para eles viverem aqui na terra. Tá? Outra teoria é que é exatamente isso. Como Deus se afastou do ser humano, o Espírito de Deus que pairava sobre toda a criação, estava ali ainda vendo o Espírito do Senhor, não ia continuar Felipe, o Espírito do Senhor não ia continuar numa guerra, numa contenda para que o homem voltasse para Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus, a partir de Enos, se perderam quando se juntaram com as filhas de Deus. E aí a ideia e a teoria de que se os filhos de Deus os anjos caídos, então os homens produziram outros seres híbridos que não eram exatamente seres humanos, mas eram gigantes. Porque isso é o que o texto vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, o meu espírito não tolerará mais os seres humanos por muito tempo, pois apenas são carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. A ideia aqui de seus dias serão limitados a 120 anos ou o dilúvio seria dali a 120 anos, viria o dilúvio, ou também, e pode ser as duas coisas, Deus limitaria a idade do ser humano para 120 anos, que foi a cronologia, né, da aula passada. É só assistir o vídeo passado, que vocês vão ver que as idades vai caindo. Quando chega no mundo pós-dilúvio, né, já em Jacó, já em Moisés ali, o povo de Israel, a vida limite é 120 anos. Então Deus já estaria advertindo o ser humano que ele ia baixar a idade humana. Ou, no caso também, o dilúvio seria 120 anos. Tá? Então, aqui a gente vê aqui até o capítulo 3, agora vamos para o capítulo 3, não, o versículo 3. Agora vamos para o versículo 4. Naqueles dias, olha o texto, naqueles dias. Então, naqueles dias é nos dias antecedentes ao dilúvio. E por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram
guerreiros famosos da antiguidade. Esses guerreiros famosos, provavelmente aí, é da ideia que eu falo, da teoria que eu falo, que esses guerreiros, né, que eu falei da teoria, esses guerreiros se tornaram os filhos de Deus, se proclamando deuses na terra. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. O que o texto aqui está querendo dizer? Irmã Lusa, o que o texto está dizendo aqui, ó? Naqueles dias, vírgula, ó, ele faz a seguinte frase. Moisés faz a seguinte colocação. Naqueles dias, vírgula, e por algum tempo depois, vírgula, havia na terra gigantes. O que Moisés está dizendo aqui? O que ele está falando aqui, ó? Ó, a primeira parte é essa aqui, ó. A gente tem que entender a diferença de uma parte. O que Moisés está querendo dizer quando ele disse naqueles dias, aqueles dias é quando? Qual que é o tempo ali naqueles dias? Qual que é o tempo? Naqueles dias, antes do dilúvio. E por algum tempo depois. Qual é esse algum tempo depois? Depois do dilúvio, exatamente. E quando é que existiu o gigante depois do dilúvio? Quem aqui conhece algum gigante que apareceu na história da Bíblia? Golias. Golias é o nome dele? Não. Golias era um clã de pessoas gigantes na época de Davi. Golias. Os Golias. Tá? Porque a gente vai ver que ele tinha 5 irmãos. Golias não era sozinho, ele tinha 5 irmãos. Você sabia que Davi lutou com 2 gigantes? E um irmão dele tentou matar Davi depois e quase conseguiu? Davi derrotou, não foi um gigante, ele derrotou foi 2. Tá? Ele lutou. Esbinofe. Golias, exatamente, Golias. Golias, né? Então, no tempo pré-diluviano, naqueles dias, existiam gigantes. E por algum tempo depois. Então, quer dizer, houve um período na Terra que pós-dilúvio havia gigantes. Na onde é que tinha esses gigantes? Que época tinha gigantes? Na época que Josué, na época que Moisés foi entrar na terra. Quando Moisés foi entrar na terra, que ele mandou primeiramente os 12 espias, o que 10 espias voltou dizendo de lá? Que lá na terra tinha o quê? Isso, exatamente. Ele está fazendo a referência no tempo pré-diluviano e pós-dilúvio também houve gigante. Exatamente. Então Moisés está falando de 2 épocas que tinha gigante. Tinha gigante no mundo pré-diluviano, que nasceu, né, do incesto dos filhos de Deus, que viram as filhas dos homens, e tomaram das mais belas para si, e dessa união nasceu gigantes, homens fortes, valentes, guerreiros. Gigantes aqui também pode não significar estatura, tá? Porque gigantes no contexto histórico ou numa narrativa histórica pode também significar dominadores, gente que domina a gente. É que nem, né, hoje nós temos lá em Brasília, né, um homem muito cabeludo, tem muito cabelo na cabeça, que ele é um gigante no Brasil. Ele governa o Brasil todo através de uma canetada monocrática só dele. Ele é quem comanda o Brasil inteiro. Ele é que dita as regras. Pode ter presidente, pode ter deputado, pode ter senador, pode ter o que for. Ele é quem manda. A lei é ele. Então ele é um gigante. Então pode significar também pessoas, guerreiros, gente valente, gigantes.
não só em altura, mas como é que eu sei que o gigante que aqui está sendo dito é estatura de pessoas realmente? Como é que eu tenho certeza disso? É porque Moisés está dizendo de gigante físico. Tá? Ele está falando de gigante físico que já havia na época que Israel saiu da terra do Egito. Os 10 espias de Israel, eles foram espiar a terra e lá eles viram quem? Gigantes. Muito bem, então eles viram gigantes na terra e temeram e tiveram medo e falaram mal da terra, inflamaram a terra de Canaã, e Deus prometeu que eles não entrariam na terra para tomar posse, a não ser Josué e Caleb. O resto, todos eles morreram durante 40 anos, que ficaram rodeando no Monte Sinai, ali no deserto, ficaram dando volta ali 40 anos, porque eles rejeitaram a terra, porque viram gigantes na terra. Então na terra tinha gigantes. E esses gigantes eram maus e perversos. E Deus está conduzindo Israel exatamente para isso, para limpar aquela raça de gigante, para destruir eles, porque eles estão levando a perversidade, a imoralidade e feitiçaria e tudo que não presta. Esses gigantes são aqueles que estão ali promovendo em Canaã. E Israel está marchando como um exército de Deus que vai limpar a terra deles. E de fato limparam. Tá? Porque todos os gigantes foram mortos através de Israel quando eles entram na terra de Canaã. Então, por isso, Moisés diz que naqueles dias, nos dias do mundo pré-diluviano, havia gigantes. E por algum tempo depois, havia gigante na terra. Pois, aí ele vai dar um motivo pelo qual nasceram esses gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Então, esses gigantes, a partir da linhagem dos filhos de Deus, os filhos de Deus, aqui, né? Aqui, ó. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Elas deram à luz aos filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Tá? Então, foi através desse relacionamento. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Por causa da genética. Uma família se aparta de outra família e fica por muitos anos distante de parentesco. Então lá vai surgir uma sequência genética diferente da sequência genética daquele outro povo que vivia longe. Mas como eles se multiplicaram e por algum motivo esses filhos de Deus viram as filhas desses outros homens, que não eram os filhos de Deus, segundo a minha teoria, e foram lá e casaram. A partir desse encontro dessas duas gerações que estavam muito distantes geneticamente, no cruzamento genético, houve um acréscimo genético na estatura daqueles filhos que nasceram do ajuntamento desses dois parentescos que estavam longe. E isso pode acontecer? Pode. Como é que a gente vê isso hoje? A gente vê isso hoje pelo seguinte: o nanismo e o gigantismo. Tá? Existem pessoas que hoje nascem grandes, gigantes. Existem pessoas que nascem pequenas. Então pode acontecer duas possibilidades: ou gigantismo ou nanismo. Tá? Por exemplo, parentes muito próximos que se casam, as crianças tendem a nascer com defeito. Ou pode nascer anãs, ou pode nascer gigantes. Tá? Porque são famílias que estavam longe e de repente se ajuntaram, que têm a mesma codificação genética. Tá? Então, a probabilidade aí é que talvez não sejam anjos de fato. Tá? Porque na terra de Canaã, quando a gente lê lá no livro de Moisés que eles vão entrar na terra, aqueles seres humanos, os gigantes da terra de Canaã, não são identificados como filhos de anjos. Eles são identificados como filhos de pessoas
que por algum cruzamento genético foi melhorado. É isso mesmo. Aí é onde eu entro que a minha teoria a respeito de que, na parte de cima, que o Espírito Santo de Deus não contendaria ou não agiria mais no homem, é que o homem era tão inteligente, movido pelo Espírito de Deus numa inteligência tão grande, que eles, vendo a oportunidade de se misturar com as filhas dos homens, para terem o quê? Para terem pessoas gigantes, de alta mesmo, de alta estatura. Então, por causa da inteligência que eles tinham muito elevada, e eu vou mostrar na próxima aula, aí quem vai assistir não pode faltar a próxima aula. Se você está assistindo essa aula hoje, não perca a próxima aula, porque eu vou trazer aqui evidências de que no mundo pré-diluviano havia classes de pessoas muito inteligentes, muito capazes, que foi gentes que nasceram após a mistura da linhagem dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Eu vou trazer aqui evidências arqueológicas, tá? Eu vou passar no slide para que as pessoas vejam, tá? Tanto em casa você vai ver, como quem estiver assistindo aqui na igreja também vai ver. As evidências de estruturas feitas pelos homens que mostra a inteligência e a capacidade intelectual muito elevada dessas pessoas. Tá? Então, eles sabiam fazer cruzamento genético. A uva, você sabia que a uva brava, o verdadeiro pé da uva, a uva mesmo, a sua raiz, ela precisa de um cruzamento genético para ela dar uva doce. Que a uva brava, a uva mesmo, ela não dá a uva do jeito que você quer. Você vai cruzando a uva e vai fazendo o cruzamento e vai dar vários tipos de qualidades de uva. Por exemplo, a bergamota ou a mexerica pocã ou a pocã laranja, ela não existe por si própria. Tá? Por exemplo, no mundo animal, o cruzamento de um jumento com a égua nasce o quê? Nasce uma besta, nasce um burro, nasce uma mula. Certo? Isso é um cruzamento genético, é um melhoramento genético. Hoje nós temos animais lá no Mato Grosso, lá no Goiás, em Rondônia, boi que custa 20, 24 milhões. Por quê? Porque fizeram melhoramento genético. E essa possibilidade de saber lidar com melhoramento genético tem evidências arqueológicas que mostram que eles tinham essa sabedoria e essa capacidade de fazer melhoramento genético, inclusive em animais e talvez até em seres humanos. Tá? Talvez até em seres humanos. Porque, como eu já disse, só se tem mexerica pocã se você cruzar o limão vinagre com a laranja pera, uma laranja brava, que é uma laranja azeda. Ou você multiplica com a laranja azeda, vai dar ali uma laranja azeda. Vai dar uma pocã azeda. Se você misturar com a laranja pera, que é doce, então vai dar uma mexerica pocã doce. Porque não existe mexerica pocã. Tá? É pela própria natureza. É um cruzamento. Tá bom? E várias outras plantas que, se você cruzar, ela continua dando o fruto, apesar de estar na raiz de uma outra planta. Tá bom? Então, por exemplo, o limão Tahiti, o limão sem semente, ele não existe como pé de limão. Esse limão não existe. Ele é um cruzamento, tá? De uma laranja azeda com outro tipo de limão que vai produzir uma laranja que não tem semente, tá? Que vai produzir um limão sem semente. Então é um cruzamento, é um melhoramento genético. Então existe essa possibilidade de ser feito sim. Tá bom? Então,
Naqueles dias, por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram luz aos filhos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza, ou pesou no coração, né? Ou se arrependeu. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-lo criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. E nós vamos parar aqui. Tá? E Noé, né? Então Noé foi o único ali que encontrou favor, ou encontrou graça. Era o único que não era, talvez, uma ideia que não era misturado com aquela salada mista, com aquela genética que havia que havia tido o quê? Corrompido, se deturpado. Ele era o único que era íntegro. A palavra é íntegro. A palavra íntegro na Bíblia, integridade, é puro, é ser puro, não ter sido contaminado. Então, provavelmente, aquela raça se contaminou geneticamente, se misturando com outras coisas que não deveria, para ver o melhoramento genético da raça. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus disse que para fim dos tempos, da volta dele na terra, seria como nos dias de Noé. Será que encontraria fé na terra? Quando ele diz seria como nos dias de Noé, é o quê? Corrupção do gênero humano. E corrupção não significa só corrupção de moralidade. Pode ser corrupção até de geneticamente. Alguém mexendo. E hoje nós já temos tecnologia. Tá? Essas vacinas que teve aí, a vacina de mRNA, são vacinas geneticamente que tentam entrar no nosso código genético e mexer no nosso código genético para colocar a informação genética de como combater um vírus ou uma bactéria. Tá? Tratar a pessoa geneticamente sem precisar de medicamento. Colocar a informação de como combater a doença dentro do seu próprio código genético, ensinando ao seu DNA de como combater uma doença sem a necessidade de você estar tomando esse monte de medicamento. Então, uma das vacinas criada aí nesses últimos dias, por conta da CV19 aí, né? Foi a vacina de mRNA, que é uma tecnologia chamada CRISPR, tá? Que é um tipo de tesoura que consegue entrar dentro de uma célula e dentro do DNA e cortar o DNA e colocar uma outra informação lá dentro. Isso é muito complicado, não tem como eu explicar para vocês. Vocês teriam que fazer um estudo e ouvir alguém explicando isso detalhadamente, algo que eu já fiz, né, algo que eu já fiz no meu serviço, para entender como é que funciona o CRISPR, que é uma forma de inserir informação genética dentro de uma célula, dentro de um DNA. Tá? Isso é muito complicado, é muito difícil de saber, e isso pode trazer consequências terríveis na vida de um ser humano. Tá? Mas, em animais, esses testes já foram feitos, e já são 20h31, e a gente já vai encerrar já. Só vou encerrar com isso aqui. Tá? Então, é muito complicado de ser feito, mas nós já temos animais modificados geneticamente no laboratório, aonde, né, eles pegaram, e vocês sabem bem do caso da ovelha Dolly, aonde eles pegaram o DNA de uma ovelha e fizeram um clone de uma ovelha geneticamente, né, usando o próprio código genético. Então, mas essa ovelha não viveu muito tempo e morreu. Também pegaram um porco e colocaram um porco, a genética, o DNA humano dentro de um porco, e um porco produziu um coração similar a um coração de humano, e transplantaram e colocaram esse coração no homem, só que esse homem conseguiu viver poucos dias e depois ele
morreu. Também em um rato de laboratório fizeram que nascesse uma orelha humana em um rato de laboratório. Então, eles estão trabalhando nessa codificação genética para poderem ajudar na medicina para o futuro, para melhorar a vida dos seres humanos. Então, tudo isso é possível, gente. Tá? E o próprio Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que já foi, torna a ser de novo e passa. Tá? E vai passando, e vai passar. Então, mexer na genética humana pode não ser uma tecnologia só nossa. Isso aí poderia ter existido no passado através de essas pessoas que nasceram, chamadas os gigantes, que nasceram naquele tempo. Tá? Só para mim não deixar vocês no suspenso, eu vou trazer aqui para que vocês vejam, né? Uma das imagens. Eu falo de descobertas. Aí tem uma imagem aqui, ó. Vocês podem ver a imagem do lado, ó. Isso aqui é o grande teatro de Éfeso, com 2.300 anos, na Turquia, antes e depois da escavação. Então, esse monte aqui, ó, na Turquia, na cidade de Éfeso, né, até tem a igreja de Éfeso, ele estava ele estava dentro desse morro, ó. E até nas escavações arqueológicas, ninguém sabia que estava lá. Ninguém sabia. Quando começou a ter as escavações arqueológicas, que é tirando esse monte de terra, aí apareceu esse anfiteatro. A história contada pela ciência, pela historiografia atual, dá a datação disso aí a 2.300 anos. Eu coloco isso aí antes do mundo pré-diluviano. Esse anfiteatro e muitos mais outros monumentos que eu vou mostrar, eu vou fazer na próxima aula, eu vou trazer só falando e mostrando essas evidências para vocês. Tá? Aqui eu só estou dando essa palhinha. Todas essas construções, para mim, na minha teoria, eu coloco como sendo construções pré-diluvianas, dado ao fato de que a tecnologia aplicada nessas construções até hoje ainda não é possível de ter. Está começando a se descobrir tecnologia para fazer, mas ainda não há. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trazer mais evidências que corroboram com a alta capacidade intelectual do homem produzir coisas que até hoje ainda o homem não é capaz de produzir e fazer. Tá? Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Tá? E hoje a gente vai encerrar aqui, né, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8, né, verso 9, na verdade, né, e depois a gente vai dar continuidade. Tá bom? Então, eu quero agradecer você que assistiu daí de casa. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo resto de semana. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva. Primeira Igreja Batista de Calumbi, sob a orientação do pastor José Erivan. E se inscreva no nosso canal, no canal da igreja, no canal Palavra Viva também, que eu coloco essa aula nos dois canais. No meu canal pessoal, né, e no canal da igreja. Tá bom? Então se inscreva no canal, dê o seu joinha, seu like, que nós precisamos de no mínimo 50 inscritos no canal da igreja. Primeira Igreja Batista de Calumbi. Tá bom? Então desde já agradeço e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? E agora eu peço para que alguém aqui na igreja faça uma oração para a gente encerrar essa reunião de estudo da Palavra de Deus. Quem pode orar?